No Brasil, existe um hábito tão poderoso que atravessa crises, gerações e classes sociais, e que, silenciosamente, reorganiza a vida financeira de milhões de pessoas todos os meses. É um comportamento que nasceu como uma estratégia de sobrevivência, virou tradição, ganhou status de expectativa social, e hoje está tão enraizado que até compras pequenas dependem dele. É uma prática que parece inofensiva, quase automática, mas molda desde decisões simples até os maiores projetos de vida, da compra de um celular ao financiamento de uma casa. Só que por trás desse costume cotidiano, existe um mecanismo psicológico capaz de enganar o cérebro. Existe também uma lógica econômica que favorece o varejo, e um sistema financeiro que pode transformar pequenas escolhas em dívidas que crescem de forma invisível. Um costume que promete alívio imediato, mas que, quando acumulado, abre a porta para juros praticamente irreversíveis, e que prende, principalmente, quem menos pode pagar. Como um simples hábito se tornou tão natural a ponto de reorganizar o orçamento inteiro de um país? Por que o cérebro gosta tanto dessa sensação de cabe no bolso? E o mais importante, em que momento essa prática, criada para proteger as famílias, passou a funcionar como uma armadilha silenciosa que empurra milhões para o superendividamento? Para entender isso, precisamos saber quais problemas do passado arrastaram consequências até hoje. Na conversão de Cruzeiro Real para nova moeda, muitos preços mudaram para cima. O preço do cafezinho hoje está 1.300. A senhora sabe quanto vai estar depois de amanhã? Vai estar custando na base de 48 centavos a 50 centavos. O parcelamento não é apenas um método de pagamento no Brasil. É um comportamento social profundamente entranhado, quase um reflexo automático. Comportamento que surgiu há muito tempo atrás. Portanto, é preciso voltar algumas décadas, quando o país convivia com um inimigo que moldou toda a lógica de consumo nacional: a inflação alta e imprevisível. Em um cenário em que os preços mudavam de um dia para o outro, pagar à vista se tornava arriscado. Guardar dinheiro? Pior ainda. Foi nesse ambiente que o parcelamento floresceu como solução prática, permitindo que as famílias garantissem bens antes que o preço subisse novamente e que o varejo mantivesse o consumo aquecido. Comprar produtos por meio de pequenos pagamentos mensais tornou-se crucial neste momento para tornar o consumo viável e manter o termômetro das vendas aquecido, mesmo em meio a cenários econômicos instáveis. Com o passar dos anos, o parcelamento deixou de ser um recurso emergencial e se transformou em parte do DNA financeiro brasileiro. O que começou como um mecanismo de sobrevivência diante da instabilidade virou hábito e depois cultura. Hoje, essa prática representa mais da metade das vendas do varejo brasileiro, tanto no comércio tradicional quanto no digital, consolidando o país como uma exceção mundial no uso massivo desse tipo de crédito. Hoje em dia, o parcelamento fez tanto sucesso localmente que acabou se tornando popular também nas compras do dia a dia. Assim, o que era solução para itens caros tornou-se rotina até para compras de ticket baixo, como roupas e acessórios. Essa naturalização se intensificou especialmente com a chegada dos cartões e dos comércios eletrônicos, que transformaram o parcelamento em uma expectativa do consumidor brasileiro. Nos checkouts digitais, a lógica é tão forte que quando um consumidor está em frente a um caixa ou no checkout do comércio eletrônico, é esperado que as opções de parcelamento sejam apresentadas. Caso contrário, as chances de conversão podem cair em até 50%. É como se o próprio vendedor dissesse: "Fica tranquilo, você não precisa pagar tudo agora." E isso cria um ciclo de incentivo permanente, no qual o mercado oferece porque o consumidor quer, e o consumidor quer porque o mercado oferece. O caráter cultural desse fenômeno é confirmado pela Croma Consultoria, que revela que 51% dos brasileiros planejam financiar um imóvel e 43% pretendem financiar um veículo nos próximos anos, demonstrando que as maiores decisões financeiras do país giram em torno da lógica das parcelas. Segundo o estudo, o parcelamento não é apenas um recurso financeiro, é parte da cultura de consumo do brasileiro, uma engrenagem que organiza o orçamento das famílias e o ritmo do varejo nacional. Isso ajuda a explicar por que mesmo em tempos de crise o consumo se mantém. O crédito parcelado funciona como amortecedor emocional e financeiro. Esse comportamento atravessa gerações. A geração Z é a campeã do parcelamento, com 75% afirmando recorrer à modalidade.
Entre os millennials, o número chega a 72%. Mas o mais surpreendente é que até grupos considerados mais conservadores, como os baby boomers, aderiram com força. 40% pretendem parcelar celulares e 31% pretendem parcelar eletrodomésticos, superando até a média nacional. Como aponta o estudo, isso mostra que o parcelamento transcende gerações e classes sociais e se tornou estratégica de manutenção de liquidez pessoal. A consolidação do parcelamento como hábito também está ligada ao valor dos bens essenciais. Imóveis e automóveis, por exemplo, são praticamente impossíveis de serem adquiridos à vista pela maior parte da população. Por isso, o financiamento se tornou, para muitas famílias, a porta de entrada para necessidades básicas. 51% querem financiar a casa própria, enquanto 43% planejam financiar um carro nos próximos 2 anos. Isso reforça que o parcelamento se tornou não só cultural, mas estrutural em todas as etapas da vida adulta. Para mudar o jogo, pode ser uma questão de ego. E você vê que louco? Não é porque está ganhando mais. Não é porque foi promovido a gerente. São pessoas que continuam ganhando o mesmo de sempre, só que por mudar a mentalidade do tipo, eu não vou mais ficar torrando dinheiro para impressionar ninguém, e por parar de usar o cartão de crédito e ficar fazendo parcelamento o tempo todo, porque assim, uma coisa é fato, a pessoa pode gostar do cartão, pode amar, pode adorar, pode odiar, não importa, isso não muda o fato de que todo parcelamento se torna uma dívida. E isso que a galera tem que entender. Para você sair da pobreza, o primeiro passo é você quitar suas dívidas. Porque se você está todo endividado, você vai trabalhar o mês inteiro só para pagar as dívidas. Agora, de que adianta você estar se esforçando aqui para quitar, mas essa outra mão tá passando o cartão de crédito parcelado em todo lugar? Você nunca vai deixar... Você só vai deixar de ser endividado quando você parar de parcelar as coisas. E isso é fato. O brasileiro não parcela apenas porque precisa. Parcela porque o cérebro gosta. A economia comportamental explica por que o parcelamento se encaixa tão bem no imaginário do consumidor. Ele reduz a dor do pagamento. A rede de notícias CNN mostra que esse fenômeno faz parte da chamada precificação psicológica. As pessoas ancoram o seu processo decisório em determinados atalhos, que não necessariamente são racionais. Esses atalhos mentais funcionam exatamente como os preços terminados em 9,99 ou promoções do tipo leve 2, pague 3. Mesmo sem apresentar uma vantagem real, eles criam a percepção de benefício. Tudo faz parte do mesmo mecanismo. Pequenas armadilhas cognitivas que fazem o consumidor acreditar que está diante de uma oportunidade que não pode perder. Assim, quando alguém olha para uma parcela de R$ 39,90 por mês, o cérebro registra a mordida pequena, não o tamanho do pedaço que foi retirado do orçamento ao longo de meses ou anos. A consequência é que o consumidor sente que a compra cabe no bolso, mesmo quando, no final, paga mais caro ou assume compromissos acima do que seria saudável. O ideal seria ficar mais claro para o consumidor o quanto ele efetivamente está pagando. Mas o varejo tem pouco interesse em evidenciar o custo final quando a estratégia das pequenas parcelas funciona tão bem para impulsionar as vendas. E essa percepção não é ocasional. O Serviço de Proteção ao Crédito mostra que o número médio de parcelas no Brasil é de 6,3 meses. É um período suficiente para o consumidor ter a sensação de conforto inicial, mas curto o bastante para não assustar no primeiro contato com o preço total. Esse intervalo cria a ilusão de que a compra é administrável, diluída, quase imperceptível no orçamento do mês. Na prática, são pequenas mordidas que se acumulam, sem que a pessoa perceba o estrago completo. O problema do parcelamento não está apenas no valor da parcela. Está na lógica que sustenta a promessa dos sem juros, o que especialistas chamam de ficção do parcelado sem juros. Algo que todos aceitam como verdade, mas que não corresponde à realidade. Não existe almoço grátis. O comércio tem custos com isso e eles estão embutidos no preço. Ou seja, o produto poderia ser mais barato à vista, mas como o consumidor já espera parcelamento em qualquer compra, o varejo eleva os preços para acomodar a operação. No fim, todos pagam, quem parcela e quem paga à vista. Mas quem parcela fica preso a um segundo problema, a soma de várias parcelas simultâneas. O consumidor de baixa renda, especialmente, acumula compromissos pequenos. Um telefone aqui, uma roupa ali, um eletrodoméstico acolá. Individualmente,
cada compra parece leve. Juntas, formam um fardo pesado. E quando a fatura chega, nem sempre é possível pagar o valor total. É aí que o cenário fica perigoso. A porta para o rotativo se abre. Nesse momento, o rotativo é acionado quando o consumidor não consegue pagar a fatura integral. E seus juros ultrapassam 400% ao ano, segundo dados do Banco Central. Esse é o momento em que o parcelamento deixa de ser solução e vira armadilha. Quem entra no rotativo tende a ser justamente as famílias de menor renda e que precisam do cartão de crédito para complementar as despesas básicas. Ou seja, não é alguém comprando luxo, é alguém usando o crédito para sobreviver. E ela alerta: se não for dar conta, nem use. Quando isso acontece, o consumidor perde exatamente o que tentava preservar: liquidez. O estudo da Croma mostra que muitas pessoas parcelam justamente para manter dinheiro disponível no mês, usando o parcelamento como uma espécie de válvula de equilíbrio do consumo. Mas quando o rotativo entra em cena, essa liquidez desaparece rapidamente, transformando pequenas parcelas em uma bola de neve financeira praticamente impossível de controlar. O parcelamento não se sustenta apenas pelo psicológico. Ele se sustenta pela estrutura social e econômica brasileira. Em um país de renda média baixa, instabilidade e dificuldades para acumular reservas, a possibilidade de ter acesso imediato a um bem virou mais do que conveniência, virou estratégia de sobrevivência. A lógica é clara: sem parcelar, não se compra. Sem comprar, não se vive. Afinal, um imóvel, um carro ou mesmo um celular de boa qualidade estão fora do alcance imediato da maior parte das famílias. Por isso, 51% das pessoas planejam financiar um imóvel e 43% pretendem financiar um veículo nos próximos anos. Números que refletem um padrão estrutural e não uma preferência isolada. Além disso, o varejo depende profundamente das parcelas. Segundo estudos, elas respondem por mais da metade das vendas do varejo brasileiro e eliminá-las significaria derrubar o faturamento de milhares de comerciantes. Não à toa, entidades como a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo afirmam que extinguir o parcelamento sem juros pode prejudicar milhares de negócios, em especial os micro e pequenos. Por isso, o parcelamento se tornou onipresente, nas lojas físicas, no comércio eletrônico, nos mercados digitais e até em compras pequenas. Hoje em dia, a simples presença da opção de parcelamento pode aumentar a conversão em até 50%. E o consumidor espera que essa possibilidade exista sempre, inclusive em produtos de ticket baixo, como roupas e acessórios. É uma norma social consolidada. Quando um consumidor está em frente a um caixa, espera que as opções de parcelamento sejam apresentadas. Esse hábito chega a casos emblemáticos. Vamos pela análise a compra de um iPhone 15 por R$5.000, que pode ser adquirido em 12 parcelas de R$415, tornando-se acessível não pelo preço, mas pela sensação de que cabe no bolso. Esse mecanismo treina o cérebro a operar mensalmente, nunca no valor total. É como viciar o consumidor em pequenas mordidas mensais que parecem inofensivas, mas que, somadas, constroem compromissos longos, pesados e difíceis de manter. Ao combinar todos esses fatores, psicológico, cultural, econômico e emocional, o parcelamento cria um terreno fértil para o superendividamento. Essa disciplina, porém, é rara quando se trata de decisões financeiras mediadas por atalhos mentais e imediatismo emocional. O risco parece pequeno no momento da compra, mas cresce silenciosamente com o acúmulo de parcelas simultâneas. A sensação de segurança também é ilusória quando os prazos se estendem. O problema é que a parcela pequena mascara o risco real, criando a sensação de um dinheiro infinito, acessível por meio do cartão. E quando a realidade chega, geralmente em forma de uma fatura que não cabe no orçamento, a pessoa se depara com o verdadeiro vilão, o rotativo do cartão. Com juros que ultrapassam 400% ao ano, ele transforma uma dívida comum em uma dívida impagável, consumindo liquidez, corroendo o orçamento e aprisionando famílias em ciclos financeiros de longo prazo. É como abrir pequenas torneiras que, sozinhas, parecem inofensivas, mas enchem o balde lentamente até que transborde. Se o parcelamento virou parte da cultura brasileira, o que realmente acontece quando essa rotina de pequenas parcelas se transforma em uma máquina silenciosa de superendividamento? E por que tantos só percebem isso quando já é tarde demais? Quando observamos o parcelamento pelo ângulo completo, psicológico, econômico e cultural,
percebemos que ele não é exatamente o vilão. O que destrói o orçamento de milhões de brasileiros é a soma invisível criada por esse hábito, especialmente quando ela se encontra com o rotativo do cartão. O mecanismo funciona como um relógio. A pessoa parcela para manter liquidez, mas perde essa liquidez quando a fatura cresce e transborda para juros acima de 400% ao ano. Nesse ponto, o parcelamento deixa de ser solução e passa a ser um acelerador de dívidas que foge do controle, especialmente entre famílias de baixa renda que já usam o cartão para despesas básicas. E essa é a resposta para a pergunta deixada no bloco anterior. A rotina de pequenas parcelas se transforma em uma máquina silenciosa de superendividamento porque o consumidor raciocina parcela a parcela, mas paga consequência a consequência. O varejo empurra o parcelado como porta de entrada do consumo. A economia incentiva para manter o fluxo de vendas e o consumidor abraça porque precisa manter liquidez. O parcelamento atua como válvula de equilíbrio do consumo, mas esse mesmo equilíbrio desaba quando a pessoa entra no crédito rotativo e perde sua capacidade de pagamento mensal. A verdade é que o parcelamento se tornou parte estrutural da vida financeira do país. Está no comércio, nas compras pequenas, nos projetos de vida, nas decisões de longo prazo. Uma engrenagem emocional e econômica que atravessa gerações e perfis sociais, do jovem que parcela o celular ao aposentado que financia eletrodomésticos para preservar o caixa pessoal. Mas a armadilha não está em parcelar, está em não perceber que cada parcela futura é renda comprometida. Está em ignorar que o rotativo transforma uma dívida comum em uma dívida impagável. E está em acreditar na ficção do sem juros. Quando você ver uma promoção, lembre-se, não existe almoço grátis, o custo está sempre embutido em algum lugar. Por isso, o alerta final é direto. Se você não tiver disciplina e controle financeiro, nem use. O primeiro passo para sair do ciclo é reconhecer o comportamento automático que te leva a parcelar sem pensar. O segundo é entender que cada pequena parcela é uma escolha e que escolhas acumuladas moldam o futuro financeiro de uma vida inteira.